A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Para a glória do nome do Senhor, estamos começando mais um Prosa de Crente. Mais um não, né? O primeiro Prosa de Crente, creio de muitos. E meu nome é Daiane, estamos aqui para testemunhar e edificar vidas através desse podcast. E você que nos segue, nos está assistindo, curta, compartilha, se inscreva e seja um abençoador deste canal também. Hoje nós vamos receber aqui a primeira convidada e eu estou muito feliz. A primeira convidada que é uma pessoa muito querida, muito próxima, é uma pessoa a qual eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que não é segredo para muitos que eu iria convidar ela, mas ela, Elizabeth Beatriz, mais conhecida como Beth, a minha amiga, minha pastora, minha confidente, foi minha discipuladora, é uma bênção na minha vida e está sendo uma bênção, que eu estou muito feliz que ela é a primeirinha aqui, para a glória do nome do Senhor. Tudo bem, Beth? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu me sinto honrada por estar aqui nesse primeiro podcast, né? Prosa de Crente. É muito bom. Prosa de Crente é sensacional. A gente tem muita coisa para falar, né? Tem. Ai, crente nunca falta assunto, gente. É verdade. Mas eu estou muito feliz, estou grata a Deus por essa iniciativa que a Daiane teve, né, de criar esse podcast, onde a gente pode falar da palavra de Deus, onde a gente pode dar testemunhos, edificar vidas. É para isso que nós estamos aqui, né? Para testificar, para orar, para agradecer, para abençoar, para ser abençoado. E assim. A Daiane também é uma menina especial, né? Que Deus colocou na minha vida. E veja bem, ela apareceu assim na minha vida. Eu não falo que ela apareceu do nada, não. Foi Deus que colocou. Né? Deus sempre une propósitos e a gente já fez bastante coisa. Foram 5 anos bastante intensos, desde que a gente se conheceu. E eu estou feliz por ela ter me dado a honra de poder estrear esse podcast. Não seria diferente, né? A honra quem tem honra. E a Beth foi uma pessoa fundamental na minha conversão, a qual eu conhecia o Senhor no Clarito, foi aonde eu aceitei Jesus. E ela era pastora, né? Ela era ali, vamos falar, a esposa do pastor, que na nossa denominação não tem pastora, mas tem honra como pastora, trabalha como pastora. Só não tem o título, mas ela tem a função, eu sempre falo para ela faz essa função como ninguém. Apacenta como ninguém. E muitas vezes puxa a orelha como ninguém também. Já puxou muito minha orelha, já puxou muito. Ela é uma bênção. Eu vou contar uma experiência bem rapidinho para a gente entrar aqui numa pauta. A Beth, quando eu estava ali no Clarito, a primeira vez que eu fui no culto, foi um culto direcionado para mulheres, um chá de mulheres, e eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, nunca tinha pisado numa igreja evangélica, nunca tinha sido convidada também para uma igreja evangélica. Então, eu fui convidada por uma pessoa qual era a minha coordenadora naquela época, e eu trabalhava na escola e ela me convidou e eu fui, né? Fui mais para fazer moral. E aí cheguei ali, a Beth que estava pregando naquele tempo, naquele dia. O evento era voltado para mulheres e um chá a qual tinha muitas pessoas convidadas não crentes, né? E naquele dia, a Beth que estava pregando. E aí eu olhei para aquela mulher e falei, meu Deus, que mulher linda. Eu fiquei encantada, porque ela tinha uma beleza extraordinária. Tinha não, né? Tem, né? Mas era uma beleza assim que eu não sabia explicar. E eu achei ela muito divertida, muito assim para frente. E eu falei, muito diferente. E naquele dia ela pregou algo muito específico. E ela falou que, eu lembro dessa pregação, porque marcou minha vida. Ela falou muito sobre a limpeza da casa. E que tinha muitas pessoas ali que estavam lindas, né, bem arrumadas, perfumadas, estavam todas aparentemente muito bem, né? Mas a casa estava uó.
E o fogão da casa tava uma crosta. E eu pensei assim comigo, meu Deus, está falando do meu fogão. Fui revelada aqui. Naquele momento eu não tinha entendimento nenhum. E para resumir a história, eu aceitei Jesus, passou um tempo, eu aceitei Jesus, logo passou uns 2 meses. E aí a Beth foi a pessoa que ia me discipular. O pastor Jairo pediu para ela me discipular. E que seria fundamental que ela fosse na minha casa para me discipular. E aí, naquele momento, a gente querendo marcar ali, ela falava, marca que eu preciso ir, né, para começar o discipulado na tua casa. E eu pensava só no meu fogão, que tava uma crosta. E eu não podia receber ela, porque o fogão tava ó. E aí a gente começou a fazer o discipulado, passou um tempo, depois a gente já teve uma amizade, ela foi na minha casa, e para ajudar ainda, ela fez a primeira limpeza do meu fogão, e ela limpou, e ela falou, ó, tá aqui, agora nunca mais você deixa encardir. E assim foi, começou ali uma grande amizade, mas ela me ensinou a cuidar muitas vezes da minha casa, a cuidar muitas vezes também da casa física, não só da casa espiritual. E é isso que eu quero colocar aqui, porque a Beth é muito discipuladora, a Beth é conselheira, né, de família, de casais, de pessoas a qual eu só estava ali só, não estava com a minha família representada, mas estava sendo discipulada individualmente, e ela me ensinou muito. E aí eu queria deixar isso para ela, assim, o que tem sido os desafios de trazer isso, a limpeza do dia a dia, a limpeza muitas vezes tem muitas pessoas que querem ser muito fora, né, ser pregadora, ser pessoas que possam ser instrumentos do Senhor, mas que esquece da casa, esquece dos cuidados ali. É isso aí, vamos pontuar algumas coisas, né? Isso aí, vamos pontuar algumas coisas, né? Vamos pontuar aqui algumas coisas, né? Eu lembro desse dia que a Daiane está falando. E por que ela falou sobre isso, né? Porque isso marcou a vida dela. Porque ela foi uma menina que foi criada pelo pai, né? Ela não teve, assim, tanto aquela figura feminina de uma mãe, de estar ali no dia a dia, né? Então ela foi criada pelo pai, teve mais aquela figura masculina. E o pai focou em algumas áreas da vida dela que não foi nessa área da mãe, né? A mãe, ela vai ensinar a filha a cuidar bem de uma casa, ela vai ensinar a filha a lavar uma louça, né? Lavar uma roupa, né? E tal. E então, assim, às vezes ela falou alguma coisa aqui, alguém pode até pensar, ué, mas como, né? Que entrou um assunto assim na igreja. Então, eu acho que a igreja é um lugar onde a gente fala de vários assuntos e ali a gente pode ensinar muitas coisas, né? Então, não foi meu caso, né? Eu fui criada de uma outra forma, claro. E acho que também é uma coisa minha, né? Eu tenho uma coisa, assim, de ficar organizando, de ficar arrumando. A minha forma de expressar o meu amor, a minha linguagem do amor é o tempo de serviço, né? Para quem não, né, não leu, tem um livro que fala sobre as linguagens do amor, são 5, então a minha é o tempo de serviço. Eu gosto de receber as pessoas na minha casa com uma mesa arrumada, eu gosto de receber as pessoas que vão, tipo, dormir na minha casa, tudo limpinho, arrumado, passar perfume na cama, tudo deixar bem arrumadinho, bem, né? Ela é de detalhe. E por que a gente está falando sobre isso, no caso, né? Isso foi o que marcou a vida dela, e ela se preocupou em como eu iria ir lá, né? Como eu iria ir lá, na casa dela, se aquilo que eu falei lá, né? Que às vezes as pessoas, elas estão, tipo, muito bem vestida, muito bem arrumada, tudo, mas o seu interior, o que está por trás ali, não está organizado. E isso, quando a gente fala de vida espiritual, né, tem muito a ver, porque, tipo assim, como a gente falou sobre isso aqui agora, sobre a limpeza e tal, e depois a gente vai falar mais um pouco como que aconteceu e ocorreu, né? Eu acho que já passaram muitas pessoas na minha vida e cada uma teve uma forma, assim, que entraram na minha vida e que eu consegui ajudar em necessidades da pessoa. Um foi numa área, outro foi noutra e tal, e a gente tem muitas experiências, né, que ocorrem sobre isso. Mas, em se tratando de vida espiritual, como a gente estava falando aqui agora, é uma casa, por exemplo, eu, por exemplo, como dona de casa, como mãe, hoje eu já não tenho mais meus filhos em casa, né, casei o último dia 9 agora,
para a glória de Deus, todos os meus filhos casados, né? E agora só está eu e meu esposo em casa, mas eu tenho aquele dia que eu organizo toda a minha casa, faço aquela limpeza bruta, né? E é engraçado que eu mesmo gosto de fazer isso. Às vezes, né, eu não sei, eu gosto de eu mesmo colocar a mão na massa. E ali eu faço essa limpeza total, mas todos os dias eu dou uma olhada no que está precisando ser organizado, para não ter o acúmulo, para não acumular aquele tanto de coisa, aquele tanto de pó. Então, a cada 2 dias eu vou lá dar uma passadinha de aspirador, eu vou lá, tiro um pozinho, eu vou lá, organizo. Ah, hoje eu estou lá lavando uma loucinha, eu fazendo o almoço, enquanto isso eu vou lá, eu abro meu armário, dou uma olhadinha, dou uma organizadinha para ver se ele fica ok, né? E eu acho que na nossa vida espiritual tem que ser assim. Tem muito a ver, porque quando a gente fala de libertação, né, quando a gente fala de transformação, a gente precisa todos os dias fazer uma análise. Quando a gente aceita o Senhor verdadeiramente, a Bíblia diz, né, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a gente aceita o Senhor, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, ele nos garante a salvação. A nossa salvação está garantida pelo sacrifício da cruz. Não há o que nós possamos fazer para ganhar essa salvação. Isso aí é o Senhor, ele já fez, ele já pagou. Ele já pagou o preço. Tem muitas pessoas que elas querem pagar o preço, né? Elas querem fazer alguma coisa, mas não. O Senhor já fez, ele já pagou o preço, ele já derramou seu sangue na cruz do Calvário. Porém, todos os dias, como essa limpeza da casa, nós temos que ter esse cuidado, porque a Bíblia fala, guarda o teu coração, né? Porque dele procede as veredas da vida. Então, esse coração, ele está falando de emoções, sentimentos, né? Então, nós precisamos analisar. Todos os dias, eu acho que a gente deve dar uma olhada para dentro de nós e para as nossas emoções e sentimentos e ver o que está ficando ali acumulado, né? Às vezes, as pessoas demoram muito tempo para resolver as suas questões. Às vezes, para resolver uma questão com um amigo, com um esposo, com a esposa, com um filho, as demandas são grandes, né? Porque todos os dias a gente vive num mundo, nós não estamos num lugar que está isento de que a gente venha cometer erros e falhas. Obviamente nós vamos cometer, somos humanos. Então acho que a gente precisa todo dia ter esse cuidado de ter essa análise para ver se não estamos guardando ali uma mágoa, se não estamos guardando ali algo que venha atrapalhar nossa comunhão com Deus, algo que venha impedir de que a nossa oração chegue até o Senhor. Então, todo dia a gente entrar ali, pegar o aspirador ali, né? Dar uma passadinha para dentro, falar isso não pode ficar aqui. Se tiver que ir até alguém, né? E pedir perdão, eu acho que falar sobre o perdão, assim, é uma coisa muito, muito essencial, porque às vezes a gente quer ser perdoado pelo Senhor. Na verdade, a gente não quer, a gente foi perdoado, né? Gratuitamente, ele não cobrou nada para nos perdoar. Todos, a Bíblia fala que todos aqueles que se achegarem ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. Então, todo aquele que se arrepender, que confessar o Senhor como Salvador, ele está ali com os braços estendidos. E a gente recebe esse perdão assim gratuitamente, mas muitas vezes a gente não quer dar o perdão. Ao longo da minha caminhada, ao lado do meu esposo, pastoreando, a gente se deparou com inúmeras situações de pessoas que carregavam mágoas por anos e anos e até adoeceram por causa disso. E não querendo, elas queriam receber o perdão do Senhor, queria estar ali, e muitas vezes essa mesma pessoa, todos os dias tinha aquela vida de oração, jejum, de ir para a casa do Senhor, tudo, fazia todo esse ritual, né, vamos dizer assim, achando que isso estaria ajudando, ou então estaria o suficiente, né? Mas não, a gente precisa primeiramente ter o nosso coração livre, limpo, aberto. Nós precisamos, como recebemos o perdão do Senhor, nós precisamos liberar o perdão todos os dias. E se tiver alguma coisa que a gente precisa ir até alguém para fazer esse tipo de conserto, amém. Porque isso agrada a Deus e assim a gente continua sendo livre, né? Se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então nós precisamos fazer essa autoanálise em nós mesmos, tirar de dentro de nós, contínua, né? da mesma forma que muitas vezes a gente limpa a nossa casa, tem aquela pessoa que tem aquele toque, não sei se eu sou, mas eu acredito que sim. Né?
Então tem aquela coisa de estar ali organizando. Eu não sei também se é porque eu recebo muitas pessoas na minha casa e tal, e eu gosto de receber muito bem, tudo organizado ali e tal. Então, tipo assim, eu acho que a gente às vezes se preocupa com esse lado, mas o outro, onde ninguém está vendo, e é o nosso coração. É uma terra que o homem não pisa, né? É uma terra que só o Senhor pisa. Enganoso E, é o coração do e homem. muitas vezes, às vezes a pessoa, ela se engana porque, tipo assim, as pessoas como eu e você estamos aqui nos olhando, estamos até aqui falando agora, mas você não sabe o que está dentro do meu coração. E às vezes a gente tenta esconder isso de Deus, mas é impossível esconder as coisas de Deus porque Ele conhece todas as coisas, né? A área que ela foi trabalhada na vida dela, né? Hoje, graças a Deus, ela, né, é uma dona de casa. Amém. Estou trabalhando para isso, né? Ainda estou em fase de formação, porque tem muita coisa que eu sei, assim, que a Beth me ensinou uma coisa que é muito bacana. É colocar o melhor para tua casa, né? Muitas vezes eu fui ensinada que o melhor era para o outro, para visita. Você compra uma louça para quando chegar uma visita, você compra algo, né? Você quer ter coisas boas para quando chegar alguém na tua casa. E o que eu acho muito interessante na Beth é que ela me ensinou assim a pôr o melhor para os meus. Faz o hoje, né? Não espera o dia acontecer, usa a melhor roupa hoje. Meu pai sempre me ensinava que eu tinha que ter uma roupa de domingo, né? Uma roupa para sair, uma roupa. E não é errado da forma que ele ensinou. Só que a Beth, ela já sai da loja com com a roupa vestida. Eu falo, meu Deus, a roupa é nova, você tem que tirar, guardar, esperar a ocasião. Ela falou, não, é agora, é hoje. Claro, tirando as roupas que são, né, para alguma ocasião específica. Mas a Beth, a gente não falou aqui, hoje eles estão ali em Caraíma, né, pastoreando, ela e o pastor Jairo, que é o marido dela, o esposo excelentíssimo, o pastor Jairo, e eles estão ali presidenteando, não fala Não. assim, né? Como que fala? Meu esposo hoje é o pastor presidente. Né, da Assembleia de Deus ali em Icaraíma, que é uma cidade aqui no Paraná. Icaraíma, Paraná. Uma cidadezinha pequena, mas tem sido muito abençoada ali, né, Beth? Graças a Deus. Ali muito bom. Essa questão que a Daiane falou é uma questão temperamental também, porque eu sou uma sanguínea colérica, né? Ai, verdade. O sanguíneo, ele é o tipo de temperamento que vive tudo intensamente, né? Eu tenho um dos meus filhos, por exemplo, meu filho caçula, ele vive muito intenso, né? Ele puxou muita coisa assim de mim, herdou muita coisa de mim. Ele tá no DNA, né? Então, eu vivo intensamente, né? Às vezes eles falam, eu vou comprar isso para guardar. Eu falo, eu compro e uso hoje mesmo. Eu comprei um perfume para uma ocasião especial. Para mim, a ocasião especial é todo dia. Para mim, todo dia é ocasião especial. Às vezes eu me arrumo para ficar dentro de casa, né? Tipo, hoje, não sempre, porque, né, tá lá arrumando casa, fazendo isso, fazendo aquilo, tal, ou alguma outra coisa. Mas tem aquele dia que eu me arrumo para ficar dentro de casa. Me arrumo para ficar ali, para ficar bonita, para meu esposo chegar e me encontrar bem e tal. Então isso é uma coisa que eu sempre procurei passar, né, para as meninas e ajudá-las a fazer isso. Claro que nem sempre foi assim. Por exemplo, a gente está falando sobre essa questão de libertação e tal. Eu passei um período de 15 anos da minha vida com a minha mãe sequelada de uma AVC que ela teve, Sim. né? Aos 53 anos de idade, minha mãe ficou sequelada de uma AVC e eu comecei a cuidá-la. Ela veio morar na minha casa, né, por eu ser a filha mais velha e tal. E eu comecei a cuidar minha mãe. A Daiane acompanhou ainda uns 3 anos, mais ou menos, até que ela foi recolhida pelo Senhor. E então, assim, nem sempre eu pude fazer. Teve momentos da minha vida que eu também precisei ser cuidada. Teve momentos que eu precisei ser cuidada. Então, pelo fato de que eu passei um período muito grande da minha vida cuidando da minha mãe, mas também eu entendo, nesse período que eu passei cuidando da minha mãe, eu tive muitas experiências sobre libertação. Na verdade, eu ganhei minha mãe para Jesus, né? Ela não serviu o Senhor quando ela ficou doente. Eu ganhei minha mãe para Jesus, eu discipulei minha mãe, cuidei da minha mãe durante 15 anos e 4 meses, né? A dona Gema foi uma bênção. Realmente, ela era uma senhora, né, acamada, e não falava
muito, mas com os olhos não falava praticamente nada, ela né? perdeu a fala, né? Mas a gente conseguia entender, a gente conseguia... Foi assim, uma experiência muito tremenda para mim também, ali naquele momento que eu pude ajudar a Beth e ser, né, um instrumento também para ajudar ela naquele momento de socorro. Mas, Beth, eu queria falar com você, já que você entrou no assunto da tua mãe, e que é muito honroso, né, porque você veio, se propôs a cuidar dela e tudo, e veio o teu esposo, veio, né, a tua casa, a tua família, todos ali se adaptaram para aquela situação. Mas o Senhor, desde o momento que aconteceu o AVC, o Senhor já falava contigo, né? Já se revelava a você que Ele estava cuidando, que Ele ia salvar, que Ele ia recolher. Mas dentro desse período, até a promessa se cumprir, passaram-se anos. Então eu quero assim, você diga sobre promessa, né? Porque às vezes a pessoa recebe a profecia do Senhor, recebe a direção de Deus, mas até o cumprimento, muitas vezes a pessoa perde o sentido e desfalece no meio do caminho, ou muitas vezes se perde, deixa de ser cristão, deixa de servir ao Senhor, deixa de acreditar no Deus que falou, por causa da demora, né? Vamos falar assim, que a gente sabe que é no tempo de Deus. Mas esse período todo do deserto, do silêncio de Jesus, né? Do silêncio de Deus ali, como que foi para você e qual é assim o entendimento e o aprendizado que você nos traz? Então, o interessante é que quando minha mãe ficou doente, eu não morava aqui no Paraná, eu morava no Mato Grosso. E um dia Deus falou claramente com meu marido, fazia 4 meses que a minha mãe estava na cama. Quando ela sofreu, né, esse derrame, fazia 15 dias que ela estava hospitalizada. Eu vim da minha cidade para cá, era bem longe, eu morava lá em cima no Xingu. E aí a gente trabalhava, a gente não pastoreávamos igreja, mas a gente auxiliava na igreja, mas meu esposo tinha um emprego secular e eu também, né? A gente trabalhava na área de saúde indígena. E aí a minha mãe ficou, né, doente, ficou hospitalizada, ficou na UTI. E quando eu vim, aí fazia 15 dias eu vim, né, para cá dar uma mão para minha irmã, que estava cuidando dela, que morava na mesma cidade que ela. E aí eu cheguei aqui na cidade e tal, naquela mesma semana minha mãe teve alta do hospital, teve alta, na verdade, da UTI para o quarto, e ainda ficou 15 dias hospitalizada, e depois ela foi para casa e eu fiquei ali um período com ela. E aí eu retornei para minha casa, porque eu tinha um emprego, a gente arrumou uma pessoa para estar ficando com ela em casa, com meu irmão caçula, e na casa dela, né? E a minha irmã que morava aqui ficou dando um auxílio, e eu voltei para minha casa, porque eu tinha filhos pequenos na época, e meu marido estava lá, e eu precisava voltar para minha casa. O interessante é que, quando completou 4 meses que minha mãe estava nessa situação, a única filha que ela tinha cristã, né? Prosa de crente, então a filha crente, né? Era eu, né? Era eu, não sou eu, né? Então eu era a filha que é, né? Crente, tinha o suporte também espiritual naquele sim, momento. Sim, já fazia, né? Meu marido era evangelista, então a gente já fazia um tempo, né? Que a gente, né? Tava no trabalho, na labuta. E aí, interessante assim que meu esposo foi para Cuiabá e ele foi conversar com o pastor Sebastião, que na época era o presidente lá em Cuiabá, que hoje já é falecido, né? E a gente conhecia ele há muito tempo, porque, né, o meu esposo era no ministério lá. E aí, meu esposo foi conversar com ele e tal, né? E a gente estava orando, porque Deus, né, estava falando conosco que a gente ia sair de lá, da cidade onde a gente estava. E meu sogro morava a 600 quilômetros da onde a gente estava, e a gente pensou que a gente iria para ali, continuar no Mato Grosso. Mas nesse dia que meu esposo foi conversar com o pastor Sebastião, ele estava orando, e ele estava descendo uma avenida, quem ouvir, né, esse podcast vai saber que é a avenida do CPA, lá em Cuiabá, que é uma avenida enorme, muito grande, assim, e que está sempre lotada de carro. Nunca tem um espaço para você estacionar, muito fácil, você tem que ficar procurando. Como aqui em Cascavel, a gente tem que ficar procurando. E aí meu esposo, ele estava descendo a avenida, né, e ele orando, né, falando, Deus, me dê uma resposta, fale comigo, ele orando em espírito, conversando com o Senhor. É que eu acho que todo crente faz isso, né? Ele procura respostas no Senhor, né? Direção. Né? Direcionamento. E aí ele pedindo uma direção pro Senhor e tal, e de repente o Espírito Santo falou com ele, né?
falou para ele: eu quero que você olhe para a direita. E quando ele olhou para a direita, ele estava andando a pé, descendo essa avenida a pé, né, até chegar no local onde ele ia, onde ele estava descendo, né, descendo aquela avenida. E aí o Espírito Santo falou com ele, falou: eu quero que você olhe para a direita. E quando ele olhou, havia apenas um carro estacionado numa avenida que é bem difícil ter uma vaga, assim. E mais ou menos ele falou que uns 100 metros para cima, uns 100 metros para baixo, não tinha mais carros. Estava exatamente aquele carro estacionado. Só ele. Só ele. E o Espírito Santo falou para que ele olhasse para a placa daquele carro. Isso é uma coisa que só crente entende mesmo. Sim, a linguagem que só o crente vai. Só vai entender, só quem é espiritual, né? Aí o Espírito Santo falou: olhe para a placa. Quando ele olhou para a placa do carro, estava escrito Cascavel, Paraná. E aí o Senhor falou: é para lá que você vai. Então, minha mãe estava aqui em Cascavel, mas eu particularmente, eu preferia levar minha mãe para onde eu estava do que eu vir para cá. Eu estava muito adaptada onde eu estava. Então, eu não tinha a menor intenção de vir para cá, para esse estado, Paraná, embora eu seja paranaense, mas preferia ficar lá. E aí o Senhor falou com ele, né? E rapidamente as coisas ocorreram, né? Foi muito rápido, ele voltou, conversou comigo, e assim, muito rápido mesmo. A gente veio para esse estado, onde meu esposo até então não era pastor consagrado, né? Ele era evangelista. E eu vim para cá, eu entendi que Deus queria que eu cuidasse minha mãe, né? Minha mãe até então estava com cuidados provisórios de uma pessoa que a gente tinha arrumado e a gente estava tentando ver qual filho ficaria com ela, assim, dando um suporte maior. E aí então eu entendi que era eu, e a gente veio para cá, né? E a gente veio para cá, para Cascavel, e aí então eu pensava: vai ser 1 ano, 2 anos, minha mãe vai se recuperar e tal, mas não. Foram 15 anos e 4 meses de muitas experiências. Minha mãe nunca mais se recuperou, ela ficou sequelada totalmente, como você muitas vezes viu e presenciou muitas coisas. Só que eu entendi, assim, que ao longo de todos aqueles anos foi um processo de libertação na vida dela, porque tem pessoas que automaticamente elas aceitam o Senhor e ali a obra acontece muito rápido e a pessoa passa por um processo de libertação e vai passando fases. Minha mãe não. Minha mãe demorou muito tempo para ela passar por esse processo de libertação. Então, assim, ela ficou viúva muito nova e ela tinha uma vida desregrada, uma vida no mundo mesmo. Então, assim, demorou muito tempo para que ela assimilasse, para que ela entendesse. Eu tive que muitas vezes orar, jejuar, ler a Bíblia, discipular ela, falar com ela, ensinar para ela, como se ela fosse minha filha, né? Tipo, ensinar ela, ensinar o caminho do Senhor para ela, orar com ela. Recebi muitas retaliações do inimigo, porque automaticamente ele não queria, né, que a gente estivesse naquela obra. Porque eu sempre, assim, prezei por, quando eu for chamada pelo Senhor para fazer uma obra, concluir aquela obra, né? E é difícil, a gente passa por muitas lutas, muitas coisas, assim, tremendas, né? Mas também eu vivi, assim, muitas experiências, muitas vezes retaliações do inimigo, mas a vitória veio junto. Eu me lembro, assim, me lembrei até aqui agora de uma vez que o meu filho caçula, ele, assim, sofria a maior parte das retaliações, né? Porque eu sempre falo para ele que Deus tem uma obra muito linda na vida dele. E agora, sim, ele começou a falar a palavra, né? Eu fiquei até sabendo essa semana que agora ele está casado, que ele recebeu a oportunidade para dar uma palavra e ele foi. E aí ele foi, tipo, orar de madrugada, foi buscar um direcionamento e foi muito bonito. Então, tudo tem o tempo e tem a hora, né? Mas eu lembro quando ele era pequeno, nessa época ele tinha uns 7 anos, mais ou menos, e eu e meu esposo, a gente tinha recebido um convite para ir ministrar numa outra cidade. E a gente foi, e era muito frio, era a época do frio e estava muito frio. E quando a gente foi, no caminho, assim, começou a chover muito, muito mesmo, ao ponto que a gente não conseguia nem quase enxergar, não conseguia, mas não podia estacionar, porque era perigoso também, ficar na BR era perigoso, a gente seguiu andando devagar. Enfim, chegamos no local onde a gente foi convidado, mas o frio era tão intenso, que não foi possível ter o culto, porque era no interior, então muito difícil. E aí, quando a gente chegou lá, né, a gente chegou para o almoço, a gente foi almoçar, e quando a gente sentou na mesa, né, ao redor da mesa para almoçar, a gente ali almoçando, o pastor, a esposa do pastor, meu esposo, eu, meu filho, e aí, de repente, assim, eu olhei para ele, ele estava do meu lado, assim, eu olhei para ele, eu vi que ele estava, assim, ficando escuro, né, ficando de uma cor bem escura, ficando roxo. Aí eu perguntei, né, eu falei: filho, o que está acontecendo, né, você está com alguma coisa?
e ele não conseguia me responder, né? Então eu percebi que ele tinha se afogado, né? E com alimento. E ali eu, né, mãe é mãe, né? Mãe já levantei rapidamente ali e já falei com meu esposo, nossa, ele tá afogado, o que tá acontecendo? Só que, tipo assim, ele ficou literalmente, ele ficou preto, assim, ele ficou roxo, né? Eu acho que não daria tempo nem da gente chegar até a porta para socorrer ele na situação que ele ficou. E naquela hora que eu vi meu filho daquela maneira, meu esposo levantou, o pastor levantou e a gente começou a orar, né? Começamos a orar ali. Começamos a orar, começamos a clamar o Senhor e o pastor que tinha nos convidado chegou perto do meu filho e começou a orar e clamar. E naquela hora eu vi, literalmente, assim, foi uma experiência muito linda porque eu vi literalmente quando entrou uma nuvem de glória dentro daquela sala de jantar, sabe? Uma nuvem de glória, assim, eu estou falando assim que isso aqui é para quem acredita realmente, né, no poder do Senhor. Eu vi literalmente, eu vi visivelmente a nuvem que entrou. Eu vi a nuvem com os meus olhos e eu senti a glória de Deus, né? Foi uma coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu vi assim uma nuvem que entrou assim, ela era uma nuvem cinza, ela foi entrando assim, e ela tomou totalmente o ambiente e a gente começou a sentir a glória de Deus, nós somos renovados pelo Senhor e começamos a aquele clamor e a gente sentiu assim o Espírito Santo muito forte ali. E naquele momento meu filho ele vomitou e quando ele vomitou um pedaço de osso assim de carne de boi, assim, né, de carne de gado, né? Era tipo do tamanho de uma moeda, assim, como se tivesse trancado assim na garganta. Ele vomitou aquilo ali e, né, melhorou na hora, assim, voltou. A gente não precisou levar ele para o hospital nem nada. E aí, inclusive, à noite nem teve como ter o culto, porque, assim, fora, a gente ficou lá na casa, lá a gente ficou cantando louvor e falando a palavra, glorificando o Senhor. E no outro dia, assim, a gente teve o culto. Era sábado e domingo, no outro dia a gente teve o culto. E foi algo muito interessante, muito marcante que eu vivi naquele dia. E como essa, assim, na vida desse menino mesmo, foram inúmeras experiências. E assim, né, Beth? Essa foi uma experiência de poder, né? De a manifestação do poder de Deus. Mas você já me contou essa história, eu acho ela bem interessante. Quando você já estava com a tua mãe, já estava não, né? Estava com a tua mãe ali naquele momento acamada, e você estava fazendo um propósito na Casa Azul, e acho que você vai lembrar, e o Tiano era pequenininho, e você já me contou. Compartilha essa história aí conosco. Então, como eu falei sobre esse processo de libertação, né, eu já vivi muitas dessas experiências assim dentro da minha casa com pessoas da família e também fora, né? Hoje, como a gente veio para cá, e meu esposo foi consagrado a pastor, quantos anos a gente já pastorei, então a gente já viu muitas coisas. Mas assim, nesse dia, eu me levantei e aí eu estava lá arrumando a casa, organizando, e os meus filhos, o caçula e o do meio, eram pequenos ainda, assim, tipo, um tinha uns 8 anos e o outro deveria ter, o outro tinha então 11, né? E aí, eu sempre ia atrás da minha casa, tinha um pé de manga. E eu sempre falava para eles, não subam nessa árvore, não subam que é perigoso. Mas quem tem criança em casa, menino principalmente, sabe como é. E mãe lá dentro, eu lá tarefado com a minha mãe, organizando, trocando fralda, fazendo as coisas e tal, né? E de repente, assim, eu senti, eu ouvi um barulho muito forte, né? Lá fora. Parecia como se algo tivesse caído, assim, né? Uma manga algo grande, assim, caísse, fizesse aquele barulho. E quando eu saí rapidamente lá fora para ver o meu filho, ele tinha subido, né, na árvore. Esse mesmo, esse né? mesmo. No extremo, né, da árvore ele subiu. Os dois estavam em cima, inclusive. E o galho quebrou, né, e ele caiu lá de cima, mais ou menos uns 6 metros de altura. Né? Ele caiu e ele bateu na beirada da casa, da telha, e a telha quebrou. E ele caiu no meio de duas muretas, né, no piso mesmo, né, na calçada. Piso bruto, né? Piso bruto no meio de duas muretas. E quando eu saí lá fora, meu filho estava, né, caído, todo o rosto dele estava até desfigurado. Tinha a impressão que eu tinha que ele tinha sofrido um acidente, né? Mas foi porque ele veio batendo nos galhos e tal. E aí eu, né, corri rapidamente, peguei ele no colo. Ele começou a falar que estava sentindo muito frio e meu esposo naquele momento, né, ele não estava em casa. E aí então eu fiquei desesperada ali, eu não sabia o que fazer naquela hora, não sabia quem chamar, só estava o outro menino e o outro também estava muito assustado por ter
Presenciado, também, né? e presenciado o irmão Sim. cair, né? Então, assim, aquele dia também foi algo muito forte, porque eu comecei a clamar e eu vi realmente que meu filho, ele estava desfalecendo, porque imagina, ele bateu tudo ali, né? E aí eu comecei a clamar ao Senhor e nisso eu vi que uma mulher passava na rua, eu pedi socorro, pedi para ela chamar, né, a ambulância ali e tal. E porque eu não tinha coragem nem de soltar ele para pegar o celular para ligar, né? Mas eu também clamei ao Senhor, comecei a orar e comecei a repreender ali a morte, comecei a repreender aquele espírito ali que estava, né, praticamente ali meu filho estava se desfalecendo. Então começamos a orar, eu, meu outro menino também ali junto, e a ambulância chegou, levou meu filho para o hospital e tal, e eu fui também junto, chegamos lá, enfim, para honra e glória do nome do Senhor, ele apenas fraturou o pulso, foi a única coisa que aconteceu com ele. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Só que o interessante é que tinha uma irmã que ela morava na rua de cima de casa. E sempre ela vinha lá de vez em quando me ajudar, me dar uma mão, fazer isso, fazer aquilo. E sempre quando eu viajava para ministrar ou levar a palavra, ela ficava lá em casa com a minha mãe. E ela me contou depois, né? E desde cedo Deus estava mandando ela ir lá na minha casa orar. Por isso que a gente tem que obedecer a voz do Senhor. Oh, meu Deus, é verdade. E aí a Daiane conhece ela, né? Ela é uma Sim. querida, então. Acho que Cascavel conhece ela, né, irmã Sim. Maria? Aí, tipo, ela falou que Deus estava mandando ela ir lá orar, e ela não foi, né? Ela não foi, porque ela estava atarefada como Marta lá, né? Não foi fazer o trabalho de Maria, ela estava como Marta ali organizando as coisas. E depois, quando aconteceu que eu não estava mais lá em casa, que eu tinha ido para o hospital, ela foi lá, né? Mas aí, quando ela chegou lá, que ela foi entender, quando ela foi, né? Ela foi orar, então automaticamente ela foi onde tinha minha mãe no quarto, minha mãe estava no quarto, elas foram orar no quarto. E quando elas começaram a orar lá, o Senhor realmente mostrou que era que as retaliações que estavam ali, né? E que por isso Deus estava mandando ela ir lá. Porque, gente, uma coisa é certa, a gente precisa de ajuda para vencer as batalhas espirituais. Ninguém consegue vencer sozinho. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas que estão conosco no mesmo propósito para estar... Principalmente na área da libertação, né? Porque a Bíblia até nos aconselha, o Senhor nos deixa ali bem claro que não é para andar só, né? Orarmos de dois ali para não, enquanto um ora, o outro vigia, porque o mundo espiritual é tão real quanto esse, né? Exatamente. E ali o processo de libertação realmente foi tremendo, foi né? Muito grande. Então, naquele tempo, minha mãe realmente ela não estava liberta, né? Ela não estava totalmente liberta de todas as amarras, de todas as coisas. Ela não tinha aceitado o Senhor verdadeiramente, ali deixado o Senhor e o Espírito Santo trabalhar sobre a vida dela. E então, nesse dia, quando elas oraram, ela entendeu o porquê que Deus tinha mandado ela, né, na minha casa. Mas, graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, né, ele tá bem, né, acabou de casar. Glória a Deus. É um Deus que nós servimos, o Deus de livramento, né? Porque a gente sabe que Deus avisa, Deus alerta, Deus dá, né, a direção ali para a gente orar, interceder. Muito interessante que eu tive uma experiência no mundo espiritual muito forte, né, no mundo espiritual. E quando eu aceitei Jesus, eu tive nitidamente, assim, no período da noite, eu senti a presença, né, do capiroto, igual esse outro, né, do maligno. E assim, foi um processo muito dolorido, porque foi logo quando eu vim para o Senhor, logo naqueles primeiros dias, como se viesse um medo tão grande para eu não tornar a ir para a igreja, né? Porque eu estava passando também pelo processo de libertação e nem sabia e não entendia. Então, por muitas vezes, eu acordava com o bicho puxando meu cabelo, eu materializado, então passei por uma situação muito pesada. E a Beth foi a pessoa a qual teve, assim, eu falo que foi forte na peleja, que ela pegou a batalha mesmo de frente e ela me ensinou a clamar o sangue, né? Porque até então eu não sabia. Eu vim de uma religião que a gente não fala pouco do sangue, né, de Jesus. E aí ela falava, quando isso acontecer, você clama o sangue de Jesus. Você clama o sangue de Jesus. E eu falava, mas como? O que é o clamar o sangue de Jesus? E foi muito assim, pela parte de libertação. Ela também teve retaliação quando estava me discipulando.
Mas foi, assim, um processo muito lindo, né? Porque hoje, para a glória do nome do Senhor, estou aqui, né? E a palavra diz, né? Que aquele que permanece dê fruto, né? Para que o fruto dê fruto. Então, eu fico... Louvo a Deus mesmo pela vida da Beth, porque ela não teve medo mesmo. Mesmo sabendo que a batalha ia ser grande, que ia ser libertação, ela em nenhum momento falou, olha, eu acho que eu tô pegando luta por, né? Ela não, ela foi à frente, ela pegou a batalha, ela me ensinou, e né, o sangue de Jesus é poderoso, né? O quanto que nós clamamos esse sangue, ele é um Deus de livramento, dá livramento mesmo, restaura, salva, batiza, né? O sangue de Jesus é poderoso. Cura, né? Cura. Então, eu acho assim que a gente tem que ter muito conhecimento do Senhor, né? E tem que ter também pessoas que estão ao nosso redor nos cobrindo de orações e tal. Eu me lembro que, uma época da minha vida, eu visitei muito hospital, visitava muito hospital. Eu achava assim, era muito bom e eu gostava muito de fazer esse trabalho. E essa época eu lembro que eu não gostava de ir aonde todo mundo ia, digamos assim, nas enfermarias e tal. Eu gostava de ir no lugar onde era difícil acesso, por exemplo, na UTI, né? E houve um tempo da minha vida que eu visitei muito um lugar onde que as pessoas não gostavam de ir, porque as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam com doenças incuráveis, estavam ali com doenças também que poderia, né, transmitir. Então, as pessoas não gostavam de entrar nesse ambiente, tanto que você tinha que se equipar, tudo, para poder entrar, né? Mas eu sempre gostei de desafios, eu acho que Deus me chamou para grandes desafios, né? Então, eu me disponibilizava aí nesses lugares, enquanto todo mundo ia, né, para a fila onde ia nas enfermarias. Ia no fácil, né? Você ia no difícil. Eu não sei se era o fácil, mas eu acho que era assim o mais viável, né? Sim. Então eu gostava de ir nesses lugares. E tinha uma parte do hospital que ela era isolada realmente, onde tinha as pessoas com tuberculose, com doenças assim, né? Que não. Isso difícil. A gente está falando há anos atrás que, né, tuberculose era realmente uma... verdade. E eu me lembro, a gente tem que estar muito preparado para esse tipo de situação. Por quê? Porque, na verdade, não é a gente que vai fazer a libertação, a gente vai no nome do Senhor. Mas a gente tem que estar preparado. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita e quando eu entrei num quarto, tinha um moço, ele estava deitado, né, na cama. E quando eu cheguei lá, né, eu me apresentei, falei que eu era evangélica e tal, que eu tinha ido ali para ler a Bíblia, cantar louvores, falar de Jesus e tal. E ele, né, concordou ali e tal. E eu não vou falar o nome por ética, mas eu nunca esqueci da situação e nem do nome daquele moço. E aí, quando eu comecei a cantar um louvor, ele pediu para mim buscar uma água para ele. Ele pediu assim, educadamente, pediu para mim buscar uma água para ele e tal. E eu falei que sim, né? Falei que eu ia buscar. Eu fui, busquei um copo de água para ele, esperei ele tomar. E quando eu comecei a cantar novamente, que eu ia cantar um louvor ali da harpa cristã e ler a palavra, ele pediu, só que daí ele não pediu, ele mandou eu buscar uma água para ele, diferente da primeira vez, né? Aí, até então, assim, né, um copo d'água, 2 copos de água, tudo bem, se ele estava com sede, eu fui, busquei água para ele novamente e trouxe água. Mas quando eu entrei novamente, né, que eu dei água para ele, eu comecei falei, agora eu vou louvar Deus, porque eu vou, né, sair, eu tenho outros quartos para visitar. Quando eu falei assim, ele novamente, ele quis se levantar e falou, me mandou novamente buscar água. Quando ele me mandou novamente, eu percebi ali que não era mais a pessoa, né? Eu percebi que aquilo era espiritual, né? E que o inimigo estava realmente ali querendo fazer algo. Então, eu falei que não, né? Que eu não ia mais buscar água. E comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor. E comecei a buscar ali, comecei a ler a palavra e comecei a falar. Só que quando eu estava ali, naquele momento, lendo a palavra, falando, o Espírito Santo falou comigo. O Senhor falou para mim. Saia daqui agora, porque essa casta só sai com oração. Então ali, naquele momento que quem lê a palavra, quem anda com o Senhor sabe, né, o que o Senhor quis falar naquele momento, e tem coisas que demandam um período de libertação, né? E a pessoa tem que querer também, né? Porque a libertação faz a via dupla que a gente fala, né? E no momento que eu vivi essa experiência e o Espírito Santo falou comigo, que era para mim me retirar dali, né? Eu me retirei, né?
o Senhor falou para mim me retirar, então automaticamente eu obedeci ali, eu me retirei. E quando eu estava me retirando no corredor do hospital, eu encontrei uma menina que também evangelizava ali. E eu falei com ela, né? Eu falei para ela que que não entrasse naquele quarto, né? Que para nós primeiro fazer uma campanha de oração, de jejum ali e tal, em propósito daquela vida, né? Não que Deus não tenha o poder, mas a questão da libertação, igual você falou, a pessoa precisa querer. Então, a questão da libertação não é assim de qualquer forma, não é assim. Tem pessoas que são libertas no ato, no momento ali. Tem pessoas que ela demora um período para se libertar. Você é testemunha disso, né? Você é testemunha disso, que muitas vezes eu tive que não só falar para você fazer uma coisa, eu tive que ir junto, ensinar você, mostrar para você como que fazia, para que você fosse entender e fosse liberta, né? Então, você é testemunha disso. Então, o que acontece? Aí, eu falei, ela falou, não, mas eu tô preparada e tal, né? Então, tudo bem. Ela entrou, e quando ela entrou, aquele moço se levantou da cama, ele quebrou as coisas lá dentro, e assim, sabe? E aí as meninas que ficavam ali, que a gente conhecia bastante, elas, né, vieram e falaram que a situação ali estava bem difícil, realmente, não só quando a gente não estava, mas qualquer pessoa que chegasse ali que fosse orar. E, infelizmente, né, ela teve que se retirar também, poderia talvez não ter entrado, né, mas são situações que acontecem, entendeu? Então, eu já vivi, assim, inúmeras experiências na questão da libertação, na questão da pessoa verdadeiramente se libertar, verdadeiramente entender. É por isso que eu não sou muito favorável, assim, eu acho que, às vezes, uma pessoa, ela aceita o Senhor e rapidamente ela já quer fazer coisas assim, E tem pessoas que colocam na obra, né? Tem liderança que às vezes não tem essa visão igual vocês têm, e a pessoa aceita o Senhor e já coloca, tá faltando obreiro, já coloca aqui, já coloca ali. Então, eu falo que há exceções, mas a nossa vida espiritual com Deus, a nossa fé cristã, ela é como uma sementinha. Ela é lançada na terra, ela vai ter o período que ela vai germinar, que ela vai crescer, vai ter o período que ela vai se tornar uma árvore, depois ela vai produzir os seus frutos, mas é um período, é um tempo. A Bíblia mesmo fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Né? Não tem como eu pedir para um bebê fazer a coisa de um adulto. Na vida espiritual é a mesma coisa. Infelizmente, hoje, amiga, tem muitas pessoas que são bebê espiritual e elas estão fazendo coisas de pessoas adultas. E isso está, muitas vezes, causando coisas difíceis, trazendo prejuízos para a obra do Senhor. Trazendo prejuízos porque a pessoa não está preparada, a pessoa não está com as raízes bem alicerçadas, a pessoa não tem experiência, não tem um convívio com o Senhor, porque não tem como. Por exemplo, para mim ser médica, eu preciso passar de 5 a 6 anos em uma faculdade. Não é verdade? Para mim poder, se eu quiser ser uma médica cirurgiã, então quanto tempo eu vou ter que passar para poder pegar um bisturi? Eu, quando tinha 14 anos, fiz enfermagem. Naquele tempo, fazia com essa idade, né? Então, tipo, já ia lá e aprendia tudo na raça mesmo. Não era como agora, que você vai para a escola, aprender primeiro a teoria, depois você vai para a prática. Na época, era tudo na prática, né? Então, assim, mas não tem como. Para mim, eu tive que ir lá e demorou um tempo para mim aplicar a primeira injeção. Dedicação, né? Então, hoje, existem exceções como Paulo, né? O Senhor encontrou ele lá no caminho de Damasco e falou com ele, e ali ele teve aquela experiência, a obra era rápida, né, automaticamente, mas quantos anos para ele escrever as cartas, quantos anos para ele entender muitas coisas, entendeu? Né? Quantos anos para que as coisas ocorressem, não é assim do dia para a noite. Então nós precisamos ter preparo para todas as áreas espirituais, precisamos estar preparados, vai palestrar sobre isso, precisa se preparar, vai sobre isso, precisa. Na questão de libertação é muito mais ainda, você precisa ter um preparo para você estar à frente como uma liderança, entendeu? Precisa ter um preparo, porque senão o que acontece? Muitas vezes pode ocorrer de você, no meio do caminho lá, acontecer alguma coisa, e aí muitas outras pessoas que estão olhando para a sua liderança também saírem prejudicadas. Por causa do quê? Porque, às vezes, precocemente, você está ocupando uma posição que você não deveria estar ocupando ainda. Né? Falar que Jesus é maravilhoso, falar que Ele te salvou, que Ele fez tantas coisas,
eu acho que ninguém, né? Você Ninguém aceitou. impede, né? Não, Isso tem que, mas tem que ser falado mesmo. sim, Né? mas existem áreas, existem coisas para que não seja banalizado, Sim. como a gente muitas vezes hoje, infelizmente, em muitos lugares está se banalizando as coisas. Por quê? Porque não há preparo, não há experiência. Não é só pegar a Bíblia, eu pegar aqui a Bíblia e abrir, ler, estudar. Tem pessoas que têm uma facilidade imensa para inteligente, né? A pessoa é inteligente, muitas vezes é inteligente, mas não é sábio, né? Uhum. É diferente você ser Tem o inteligente. conhecimento, mas não tem sabedoria do Senhor. Você ser inteligente é uma coisa, você ser sábio, ter sabedoria é outra. Então não é só você pegar a Bíblia e subir numa tribuna, aí no púlpito, em algum lugar, e você ministrar aquilo ali, entendeu? Você só subir lá, pegar, ler a Bíblia e ministrar, porque às vezes a pessoa ela tem facilidade de oratória, de tudo. Não. Você tem que viver o que está escrito aqui. Você tem que viver. Se você não viver, não adianta. É como uma lata vazia. Cedo ou tarde, entendeu? As pessoas vão ver que você não vivia aquilo que você estava falando. Então você tem que viver, você tem que falar, mas você tem que viver. E para você falar, primeiro você tem que viver. Viver experiências, entendeu? Bem isso, é louvável mesmo, porque eu até já falei isso para eles quando eu tive a oportunidade, o pastor Jairo ir para a Beth, que eles abriram a porta da casa deles, assim, né? Realmente a gente teve uma comunhão, e a gente tem essa comunhão. Eu falo que eu chamo ela de Mamadi, porque realmente eu tenho com mãe mesmo, assim, na fé. Foi a pessoa que me ensina até hoje, né? E puxa minha orelha quando necessário. E eu sempre falo que o quão lindo é quando a pessoa vive aquilo que prega. Então eles dão esse testemunho, que realmente eu vi inúmeras vezes, assim, ela pregar, mas inúmeras vezes ela não precisou falar, ela me mostrou ali naquele momento, em momentos de comunhão, no momento que eu estava na casa dela, depois que ela foi para Icaraíma, eu inúmeras vezes fiquei lá, uma semana, muitas vezes, né? Fiquei dias, um final de semana, um feriado, e ali a gente pode falar que realmente eles são crente de verdade. Eu sempre falo assim, eu não vejo testemunho falso, sabe? Não é aquele que, tá no púlpito, fala de um jeito, mas chega em casa e tem até outro vocabulário. Quantos lugares que a gente anda que a pessoa não é aquilo que está ali. E é lindo isso, porque quando a gente passa a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Ser a Bíblia, é realmente assim, um testemunho de vida, assim. Eles são para edificação mesmo de outras vidas através da vida deles. Eu falo que perfeita a gente não é, né? Porque a gente tem muitas falhas, muitas dificuldades. A gente sabe, a gente não é perfeito. Perfeito, a gente sabe que é Deus. Deus é bom. O tempo todo ele é perfeito, né? Bom é aquele que está no céu, né? Mas assim, eu falo que a gente luta para fazer, a gente luta para que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, né? Para que o Senhor apareça, igual você falou, às vezes você não precisa sair pregando, você apenas no silêncio de quem você é, de quem convive com você, de quem tem acesso à sua intimidade, tem acesso, né, da porta de dentro da sua casa, né, que pode dar o testemunho, né. Então eu falo, mas claro que a gente tem muitas falhas, estamos caminhando, né, com o Senhor, estamos procurando ser fiel, servir a Deus. Nós sabemos que tudo que está na palavra do Senhor está se cumprindo, né. Se a gente for olhar, praticamente, né, nós estamos entrando no fim. Entrando, né, já entramos praticamente, nós estamos vendo, né, dia após dia que o Senhor realmente está voltando e que a apostasia tem tomado conta, muitas coisas têm acontecido. A gente tem visto realmente que o cumprimento da palavra do Senhor é fiel. E é essa palavra que vai nos conduzir até o Senhor, é essa palavra que vai nos levar até o Senhor, né? Então, eu falo, eu entendo quando Moisés falou com o Senhor, né, que sem a presença dele ele não iria. Sem a presença do Senhor ele não iria. Muitas vezes quando eu vou ministrar ou que eu estou em algum lugar, eu me sinto tão
tão pequena e tão Frágil, né? frágil, é essa palavra, tão frágil. E eu falo, Deus, sem a tua presença, não deixa eu subir ali, não deixa eu pegar o microfone, não deixa eu E falar. ela é uma bênção pregando, irmãos. Então, tipo assim, não deixa eu falar, Ai, né? Por quê? Porque, entendeu? Nós não estamos vivendo uma fake news de vida. Nós estamos vivendo realmente uma vida e é a única que a gente tem para viver, Glória a Deus. né? Se choramos ou se sorrimos, temos Verdade. que viver essa vida assim, né? Errando, muitas vezes. Crescendo porque, no né? Senhor. Né? A gente sabe que a Bíblia está repleta, a Bíblia não fala só as coisas boas que ocorreu na vida dos personagens. Se a gente for olhar, a gente vai ver que aqui está escrito o que foi certo e o que foi errado. Que é exatamente para a gente ter um parâmetro, né? Para que a gente não venha cometer os mesmos erros, mas não significa que estamos isentos de cometer erros. Nós vamos cometer erros, né? Mas eu gosto muito daquela palavra quando o João diz, né? Que o Senhor, ele é o nosso advogado, né? O Senhor, ele está ali, ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está ali para defender as nossas causas, né? Através do sangue do Senhor, nós todos os dias podemos nos colocar diante do Santo dos Santos, nós podemos todos os dias nos apresentar diante do Senhor com rogos, com oração, com gratidão no nosso coração, sabendo que Ele nos perdoa todos os dias, Ele está ali com perdão, com a sua mão estendida, para que a gente possa alcançar, sim, a vida eterna, para que a gente possa chegar um dia na presença do Senhor. É fácil? Não é. Não é fácil. Ter uma prosa de crente é fácil, mas viver não é fácil, né? A gente erra, sim, a gente tem falha, sim, mas a gente procura corrigir, procura andar na direção do Senhor. Muitas vezes em rodas que a gente está em conversa, muitas vezes a gente ouve a pessoa falar que tem coisas que não precisam ser orado, que tem coisas que você tem que ir fazer, que tem coisas que você tem que ir resolver, que você vai para tal lugar, mas eu não sei, eu tenho um temor dentro de mim, eu sempre aprendi uma coisa que eu preciso buscar o direcionamento do Senhor, porque porque se eu buscar o direcionamento do Senhor e ele me direcionar por um caminho e eu ir por aquele caminho, se eu encontrar uma dificuldade lá na frente, porque não há caminho sem dificuldade, né? Não há vitórias que não tragam lutas primeiro. Então, se eu trilhar aquele caminho, chegar lá na frente, eu encontrar uma dificuldade, eu vou ter a certeza que eu estou naquele caminho direcionado pelo Senhor. Agora, você imagina se eu ir por mim, se eu ir pelo meu querer, pelo desejo do meu coração que é enganoso, como a Bíblia fala, e eu chegar lá na frente, que situação que como até mesmo que eu vou me reportar ao Senhor, né? Como que eu vou me reportar ao Senhor se eu mesma tomei a decisão, se eu mesma escolhi o que eu queria? Então, se o Senhor escolher por mim e eu trilhar aquele caminho e eu estar direcionada por Ele, eu tenho certeza que no dia mau, na hora da angústia, na hora da aflição, Ele vai trazer o acalento, Ele vai trazer a paz que excede todo o entendimento, porque isso é uma coisa sensacional que eu já vivi inúmeras vezes, que era para mim estar diante de situações que era para mim estar desesperada, era para mim sair, fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, mas dentro do meu coração, a paz que excede todo o entendimento dizia, calma, vai dar tudo certo. Parece que está tudo errado, que é um vendaval, é um reboliço, mas dentro aquela paz que diz calma. Calma, porque eu estou no controle, eu estou no centro, e de repente eu vejo que verdadeiramente era necessário, e a calmaria vinha depois do vendaval. Então a paz que excede todo o entendimento, a Bíblia fala, e eu já vivi isso mesmo inúmeras vezes, só Jesus tem para dar. Não adianta buscar no homem, na política, em alguém que pode fazer algo por você. Não adianta, isso não vai suprir as nossas necessidades. Na hora da angústia, da aflição, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, vai estar um reboliço, mas a gente vai estar meditando na paz que excede todo entendimento. Amém, assim nós cremos, né? A Beth falou, amiga, você falou aqui sobre o perdão, né? O quanto que nós procrastinamos as coisas, né? E muitas vezes até mesmo um perdão, até mesmo alguma situação ali que a gente vai colocando panos quentes, né? Tampando o sol com a peneira, ditado popular. Eu sei, assim, a gente tem uma amizade e algumas vezes a Beth é muito prática mesmo. Eu falo, meu Jesus.
E um dia a gente aconteceu uma situação que não lembro assim a situação específica, mas ela falou: amiga, vamos resolver, vamos conversar, porque eu não deixo nada para amanhã. E ali ela já colocou e pautou isso aqui, você tem alguma coisa para me falar, e é muito prática mesmo, e ali depois no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Então eu admiro essa praticidade, porque realmente a naturalidade do ser humano é procrastinar, né? A dificuldade a gente passa para depois, aquela situação que vai mexer no orgulho, né? Porque a carne é corrompida, então a gente tem orgulho, a gente tem o ego ferido, muitas vezes a gente não quer romper aquela situação ou não quer dar o braço a torcer para aquela situação. E você me ensinou que não deixa nada para amanhã, você já resolve tudo hoje. E me compartilha aí, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu acho que é o correto, porque é bíblico também, né? Isso. E como eu e você, por exemplo, a gente você está na minha vida, eu estou na sua vida como você está na minha vida como uma filha já. Sim. Hoje, né? E a gente tem essa amizade, e obviamente que, né, nem tudo é flores. Tem hora que uma mãe sempre vai ter que corrigir uma filha, né? No caso. E eu também aprendi, assim, a Bíblia fala que as mulheres que têm mais idade, elas precisam fazer um conselho aos mais jovens, né? Conselho bom. Então, isso que a Daiane falou, eu sempre procurei resolver isso, procurei ensinar meus filhos, né? Eu sempre procurei, assim, a resolver minhas questões. A não ficar com levando uma coisa a longo prazo. Às vezes eu vejo as pessoas, eu como esposa de pastor, e eu vejo meu esposo às vezes resolver problemas, e eu também muitas vezes, né? A gente tem que solucionar problemas de pessoas que carregam mágoas de anos. Anos. Não fala, não, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, é difícil, eu não consigo. E a pessoa, assim, ao ponto de chegar a cair, de não conseguir perdoar, não conseguir resolver aquilo. Eu não sei se é pelo meu temperamento ou a maneira que eu, né, resolvo ali as coisas rapidamente. Eu fico diante daquela situação tentando ajudar aquela pessoa, mas cada caso é um caso. Sim. Eu entendo. Cada pessoa tem o seu tempo. Mas a gente precisa aprender que a gente tem que colocar para fora. Tem que, tá acontecendo uma coisa aqui, vamos sentar. Isso é entre marido e mulher, filho com mãe, mãe com filho, amigo com amigo, né? Amizade. Vamos resolver aí, vida que segue. Patrão e funcionário, né? A comunicação. E vida que segue, aquilo já foi resolvido, é uma questão que foi resolvida, a gente segue a vida e tá tudo bem. Porque nós somos seres falíveis, somos humanos. Então, acho que essa questão da gente resolver, da gente liberar o perdão rapidamente faz bem para nós mesmos. Né? E até, né, destrava o mundo espiritual quanto à questão das bênçãos, né? Com porque certeza. O quanto que fica retido quando a gente está com o coração amargurado, quando a gente está ali com aquela situação ali que não vai apresentar o Senhor, mas está com o coração porque levando para o lado de relacionamento, vou falar agora conjugal, né? A Bíblia mesmo fala que para que as orações não sejam impedidas entre o casal, né? Precisa que seja resolvida todas as questões. Isso principalmente para ai, Jeová. Né? Precisa ser resolvida para que as vossas orações não sejam impedidas diante do Senhor. Sim. Porque imagina, digamos que eu não esteja falando com uma pessoa, eu esteja com uma mágoa, alguma coisa, mas eu quero falar com Deus para resolver, tudo bem. Mas eu não posso, é como se eu estivesse colocando um esparadrapo em cima de uma ferida sem remédio. Apenas tampando, mas não estivesse colocando remédio para que haja cura. O que vai acontecer? Vai proliferar as bactérias, vai aumentar ali, vai necrosando realmente aquilo ali, né? É isso que as mágoas, o pecado, ele causa. Entendeu? Então, é difícil resolver essas questões? É difícil, mas é necessário que se resolva isso, para que a gente prossiga recebendo as bênçãos do Senhor. Então, por exemplo, é a mesma coisa. Se você tampar uma ferida sem colocar remédio, não vai sarar, vai demorar mais. E uma hora vai ter que colocar o remédio ou vai morrer. Então, é melhor você colocar o remédio, dói. Eu acho que, tipo assim, pedir perdão é difícil, tá? Para quem tem essa dificuldade de chegar e pedir o perdão, né? Às vezes a pessoa demora semanas para que ela consiga chegar lá e falar, me perdoa. Né? Mas é necessário para que a pessoa, como você falou, destrave muitas bênçãos e para que a pessoa se sinta bem, né? E para que se o Senhor voltar a qualquer momento, a pessoa esteja preparada. Aquele que estiver com o coração
Amargurado não sabemos que não verá o reino dos céus, né? Então aquele que tem Isso eu rancor, vi, né? Daiane, isso eu vi muito na vida da minha mãe. Você mesma acompanhou, você sabe, quando Deus recolheu a minha mãe, foi muito lindo. Exato. O que Deus fez na vida da minha mãe foi maravilhoso. Foi assim, falar isso, às vezes alguém até pode não entender, né? Que, mas é uma dor você perder alguém, mas o que eu vi Deus fazer na vida dela, Transformador. a transformação, o que as pessoas que entraram na minha casa, como você mesma, né? E saíram transformadas e viram, você mesma muitas vezes falou, nunca conviveu com aquela situação e você vê o que acontecia ali e você vê o Senhor trabalhando, o Senhor transformando a cada dia, a cada momento. Foi lindo, foi maravilhoso. E quando chegou o tempo certo, que ela estava preparada, o Senhor a recolheu para ele. Descansou no Senhor, Descansou no Senhor. Né? E foi uma coisa assim que eu vivi, uma experiência única minha com ela. Eu estava ali do lado, da forma que Deus já havia me mostrado algumas vezes, né? Foi a maneira que Deus trabalhou. Mas foi fácil? Não. Teve dores, teve muitas horas difíceis. Muito choro, muito né? choro. Quem me acompanhou, quem esteve, né? Muita oração, muita campanha, né? Às vezes a pessoa pode até pensar, mas falta algo. Você tem que fazer campanha X, você tem que fazer campanha... Porque às vezes a gente quer pôr o Senhor dentro de uma caixinha, assim, e ajudar, parece o Senhor, ou achar que Ele vai trabalhar daquela forma que a gente está vendo, né? Com os nossos olhos físicos, carnais. Mas Deus é além. E uma coisa que eu aprendi muito, assim, que me marcou muito, assim, é que o tempo é dele. Não adianta, nós podemos, como uma criança, quando quer... uma criança, quando ela quer algo do pai, da mãe, ela chora, ela esperneia, e aí, né, até que o pai se cansa, vai lá. Então, não adianta, sabe? O tempo do Senhor, ele é perfeito. Ele não vai trabalhar no nosso tempo. Ele não vai fazer no nosso momento. Ele faz na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Mas quando ele faz, é uma perfeição que só vem dele mesmo. Glória a Deus por isso. Só ele. Em Beth, falando de outro assunto aqui, e eu acho interessante a gente trazer, a gente já viajou junto, fomos ali para os Estados Unidos. Deus foi fiel, né? Deus ali te usou na palavra e você pôde também pregar e ter a oportunidade de pregar em 2 igrejas ali em cidades diferentes, né? Na capital da Virgínia, né? Já foi, pregou, e eu também tive a oportunidade de louvar naquele lugar. Foi uma bênção, foi uma alegria, né? Nós estarmos ali fazendo aquela obra. Mas você já tinha uma promessa do Senhor, né? E há muito tempo atrás. Conta isso aí para nós. Igual eu falei, Deus une propósitos, não pessoas, né? A Daiane poderia ter... Ela que me incentivou, na verdade. Eu não tinha nem passaporte, porque muitas vezes, assim, eu pensei, vou fazer meu passaporte, né? Quem é crente ouve muitas promessas da parte do Senhor. E a gente sabe que tem um momento certo do Senhor cumprir. Mas eu só fiz o meu passaporte mesmo quando ela apareceu na minha vida. Né? Porque eu sou prática, eu sou uma pessoa muito assim, mas a Daiane, ela faz as coisas acontecerem, né? Ela faz as coisas acontecerem. Ela é impulsiva, né? Chega assim e faz, e te dá aquele empurrão, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Então, eu fiz meu passaporte quando ela chegou na minha vida, né? Então, por isso que eu falo, os propósitos do Senhor, eles são... A gente não entende muitas vezes, né, os propósitos. Beth, mas quando você recebeu essa profecia, você estava ainda morando no Mato Grosso? Não. Um dia eu estava no culto, né? Deus, ele fala de inúmeras formas, mas nesse dia porque eu acho interessante quando você recebe uma palavra assim, que ela é tão diretiva, né? Algumas vezes que eu me imaginei até em fazer uma viagem internacional, alguma coisa, eu me imaginava indo na Europa e tal, como eu já fui, né? Mas assim, nos Estados Unidos, por exemplo, vamos dizer assim, eu nunca pensei assim. Mas, nunca pensei, eu vou nos Estados Unidos, eu vou isso, vou aquilo, não. Mas um dia eu estava no culto, né? Eu estava no culto, eu estava louvando um louvor, e nesse culto estava uma irmã, que hoje eu acho que ela mora em Santa Catarina, não lembro mais onde ela está. E naquele momento que eu estava louvando, o Senhor a levantou, ela levantou de onde ela estava, ela segurou minha mão e o Senhor disse para mim que ele me levaria nos Estados Unidos da América. E ele falou exatamente assim, que ele me levaria nos Estados Unidos da América. Eita glória! E isso até é bom para quem acha que a promessa de Deus na sua vida está demorando, que não está acontecendo, porque todos nós carregamos promessa. Nós carregamos a maior promessa, que é na nossa salvação em Cristo, que está aqui na palavra, que não tem promessa maior do que essa, né, do Senhor.
são inúmeras, né? E que Ele vai voltar para nos buscar, né? Mas a gente tem promessas que o Senhor faz diretamente, como muitas já cumpriram na minha vida, já aconteceram e tal. E nesse dia que Deus falou dessa forma comigo, eu estava cuidando da minha mãe é acamada, não tinha como eu fazer uma viagem para longe, internacional, eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa para ela e eu estivesse fora. Então a maioria dos convites que eu aceitava para mim levar a palavra era um final de semana, era voltar no mesmo dia, né? E tinha vezes que eu cheguei a São Paulo numa noite e na outra voltar, rapidamente, que eu ficava com aquela preocupação, assim e tal. Mesmo que alguém estivesse cuidando, mas ela estava sob os meus cuidados, minha responsabilidade. E quando Deus falou isso, eu pensei comigo, né, que isso poderia acontecer? Poderia, porque Deus é o Deus que fala e cumpre. Mas demorou mais de 10 anos para isso acontecer na minha vida, né? Demorou muito tempo, realmente. Isso só aconteceu depois que Deus recolheu a minha mãe. E como eu acabei de falar aqui, a Daiane que apareceu, né, na minha vida, apareceu não, né? Deus trouxe ela, Deus trouxe ela como uma filha realmente, né, para mim. E a gente tem uma diferença de idade bem grande, sim, né? Quase 20 anos, né? Mas assim, ela é uma amiga e uma filha. Amém, glória a Deus por isso. Né? Então, assim, a gente se dá super bem na questão, assim, mesmo que a gente tenha essa diferença de idade, mas a minha cabeça, ela é mais jovial, né? Então, a minha é mais velha, agora eu fiquei com medo. Aí eu não sei. Não, mas brincadeiras à parte, mas é verdade. Mas eu sei que quando aconteceu isso, eu tinha colocado isso lá numa gaveta e ficou lá. Pensei, um dia Deus vai cumprir. E realmente a Daiane veio, ela que me incentivou a fazer, né, o passaporte. E foi tão, assim, muito rápido. Quando as coisas de Deus vão acontecer, elas acontecem muito rápido. Não é, às vezes está demorando, tem todo aquele período do preparo, mas quando vai acontecer, é rápido. A gente fez passaporte, e um mês, no outro a gente viajou, a gente passou pela entrevista facilmente, não tivemos nenhuma dificuldade. A gente foi para lá, realmente foi maravilhoso conhecer um outro país, foi maravilhoso ver Deus cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele não falou para mim que você vai ir nas nações, você vai ir em algum lugar. Ele falou, você vai ir, eu vou te levar nos Estados Unidos da América. Exatamente como Ele falou, Ele fez. E eu fui, né? A gente foi para lá, a gente levou a palavra. E pregou, né? E teve a oportunidade. Levamos a palavra, conhecemos pessoas, cultura diferente, tudo diferente. E Deus foi louvado, né? Então, quem estiver ouvindo esse podcast e estiver com uma promessa engavetada, fica tranquilo, porque na hora certa, no momento certo, Deus vai cumprir. Fica na posição, né? Sempre ali, não fique... É que às vezes a pessoa, ela recebe uma palavra da parte de Deus e ela não faz mais nada. Ela fica esperando aquilo acontecer. Esquece. Ela recebe aquela palavra e aí ela acha que por aquilo não ter acontecido ainda, nada mais é importante. Nada do que está acontecendo ao redor significa, não. As pequenas coisas, aonde Deus nos usa nas pequenas coisas que Deus faz através de nós, ou que Ele faz em nós, é o período que nós estamos frutificando até que venha aquilo que Ele falou. Nós precisamos continuar plantando, colhendo, precisamos continuar regando aquela planta que nós estamos ali, que nós temos plantado, e continuar fazendo a obra, continuar fazendo as coisas, e no tempo de Deus, Ele vai fazer acontecer as coisas na nossa vida. Mas não podemos se paralisar e se focar só naquilo. Ah, mas não aconteceu isso. Aí fica frustrado. Ah, mas eu queria que fosse dessa forma, não foi, se frustra, e acaba desanimando até mesmo na sua fé espiritual com Deus. Não, nós precisamos entender que o Senhor é maior do que qualquer promessa e que as coisas do Senhor ocorrem na nossa vida do jeito dele. Então nós precisamos continuar caminhando, crescendo, aprendendo com o Senhor, conhecendo o Senhor a cada dia, e Ele vai nos preparando para que a gente possa receber aquilo que Ele tem preparado. Glória a Deus, e foi uma bênção ali, já tem até assim, no YouTube, né? Tem, quem quiser ver, ela tem lá, acho que no canal dela, até a Beth tem um canal, né? Elizabeth Beatriz, já tem bastante material ali de pregação, uma ótima pregadora,
pentecostal. Tem pentecostal aí? A Beth é muito pentecostal, Deus usa ela tremendamente, né? É uma bênção nas mãos do Senhor. E principalmente na eloquência. Eu falo assim que eu admiro assim, a parte que ela vai para a eloquência e volta e não perde o fio da meada. Ali é dom mesmo, né? O dom de Deus é perfeito. Amém, né? Eu mesmo não falaria de mim. Verdade. Né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel em todas as coisas. Hoje nós estamos ali, né, pastoreando, fazendo a obra de Deus, né? Eu sempre estou aqui em Cascavel, porque obviamente meus filhos moram aqui, né? Eu não tem como eu não estar juntamente com eles, né? Então sempre a gente está aqui e estamos lá também fazendo a obra. Deus tem feito coisas maravilhosas. A gente tem vivido experiências grandes. Hoje eu de vez em quando vivo aquela síndrome do ninho vazio, né? Meus filhos saíram todos, mas acho que a pior coisa para uma mãe é ela soltar, né, os filhos. A mãe sempre quer ter o filho ali perto e tal. Mas eu sempre quis que meus filhos alçassem voos, né, e fossem e seguissem a vida deles e pudessem aprender, pudessem viver aquilo que foram ensinados a viver, né. E hoje, graças a Deus, eles estão colhendo os frutos, cada um com a sua família. E eu e meu marido estamos lá, né, fazendo a obra de Deus, né. E graças a Deus, continuamos sempre na presença do Senhor. O que nós não podemos desanimar, desistir, desfalecer a nossa fé. Nós precisamos ficar firme e viver as experiências, né? Eu vivi inúmeras experiências, vivo inúmeras experiências, experiências que às vezes nos suga todas as energias, né? Muitas vezes a gente fica abatido, mas jamais desanimado. A gente sempre se levanta, né? A gente se renova, como a palavra do Senhor diz, como a águia. A gente se renova na presença de Deus. Não existe quem não possa se renovar. Você pode chegar lá na presença de Deus arrasado, você pode chegar lá com tantas dificuldades, com tudo que pode existir nesse mundo. Engano, traições, medo, temores, tudo que o ser humano pode viver. Mas lá na presença do Senhor, num lugar secreto, é onde a gente se renova, é onde tudo cai por terra, é onde Deus nos fortalece, é onde Ele faz promessa, é onde Ele nos levanta, e dali a gente se levanta e continua novamente mais um pouco. Eita glória! Então eu vou aproveitar que a Beth está aqui, vou pedir para ela trazer uma mensagem, uma palavrinha aí, pode ser breve, mas que ela deixe uma mensagem mesmo para quem estiver ouvindo e que possa ser de acalento, né, para alguém, para alguma vida, alcançar alguém específico que o Senhor conhece. Eu quero apenas deixar, né, um verso bíblico, que a gente até já falou sobre ele hoje, e sobre tudo aquilo que nós devemos guardar o nosso coração. Então, sobre tudo que a gente pode viver, um misto de emoções, de acontecidos, nós precisamos preservar a nossa sanidade, nós precisamos preservar a nossa mente em Cristo, né? Nós precisamos preservar a nossa mente em Cristo, precisamos guardar o nosso coração. Não estamos falando de um coração físico, né? Nós estamos falando de emoções, estamos falando de sentimentos, nós precisamos guardar, porque daqui procedem todas as coisas, procedem as veredas para a vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos policiar o que nós vemos, o que nós ouvimos, aquilo que deixamos entrar para dentro do nosso coração, que vem abater a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos sim pedir que o Senhor todos os dias, né, esteja conosco, esteja vasculhando, vendo o que tem ali que pode estar nos prejudicando como um alimento, porque a gente precisa policiar muitas vezes aquilo que a gente nos alimenta para que não venhamos ter um colesterol alto, aquilo outro, né, venha nos prejudicar. Então assim também é o nosso coração, é a nossa vida espiritual, a nossa mente, ela precisa estar em Cristo, porque se a nossa mente estiver em Cristo, pode vir os dardos inflamados do inimigo, pode vir o que vier. A nossa mente, ela está ligada no Senhor, e automaticamente o Senhor vai estar ministrando ali sobre as nossas vidas. Então está com dificuldade, está com necessidade, está com alguma coisa que está afligindo a sua vida, vá para o lugar secreto, vai para a presença do Senhor.
como nós estamos conversando aqui agora, fale com Deus, porque tem pessoas que têm dificuldade de falar com Deus, né? Ela fala com Deus por parábolas, né? Faz uma oração por parábolas. Ela não conta tudo. Ela, mas o Senhor já sabe, né? O Senhor já sabe. Então ela faz parábolas. Tem coisas da sua vida que você muitas vezes não conta, não coloca para fora. Você vai lá, você ora sobre tudo, mas aquela coisinha que está lá dentro do coração, você não tem coragem de falar. Mas abra o seu coração para o Senhor. Converse com o Senhor. Às vezes a gente conversa com uma amiga, com um amigo, com alguém que é também infalível como nós, e não conversa com o Senhor. Ele sabe o que está aqui dentro, mas quando a gente abre o nosso coração, a nossa mente, quando a gente chega até o Senhor e a gente ora e realmente a gente faz aquela oração libertadora. Você fala tudo, né? Fala tudo. Com toda certeza vai ter cura, com toda certeza vai ter renovo. Você vai sair dali leve, você vai sair dali sabendo que você falou com Deus e Deus tem a solução para todas as coisas. E é isso. Amém. Eu vou pedir para a Beth orar, porque hoje é o primeiro podcast, né? Primeiro encontro. E eu quero que ela ore e abençoe esse projeto, né? A qual o Senhor tem me confiado. E desde muito, logo quando eu aceitei Jesus e andando com ela, o Senhor assentou esse projeto no meu coração. Eu queria que ela até estivesse mais próximo para poder andar junto aqui junto, né? Fazer junto. Mas Deus, né, teve uma outra promessa ali, eles tiveram que assumir, tiveram não, né? Com a bênção do Senhor Jesus, eles assumiram um campo e era a promessa de serem pastores presidentes. Então, louvado seja Deus em tudo, né? Em tudo dai graças, há tempo para todas as coisas. E sempre ela está por aqui, eu creio que muitas vezes ela voltará, né? Para a glória do nome do Senhor. Amém. Então vamos orar, né? Amém. Querido Deus, diante da Tua presença nós estamos nesta hora, Pai. Deus, eu quero Te agradecer por tudo, Senhor, por tudo que falamos, por todas as experiências que contamos, porque foram experiências que vivemos. Poderia contar experiências de outras pessoas, mas contamos as nossas experiências que vivemos com o Senhor. E que nós possamos continuar vivendo muitas experiências, que o Senhor possa abençoar esse projeto que o Senhor colocou no coração da Daiane, que ela possa entrevistar pessoas aqui que tenham testemunhos maravilhosos que edifiquem vidas, Pai. Deus, eu te peço, abençoe a cada um que for ouvir, que for receber essa oração, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja estendida desde agora e para todos. Glória a Deus. Beth, obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe a tua casa, o teu ministério, a tua família. E Caraíma, né, que é uma bênção ali naquele lugar, fiz grandes amizades também. E eu louvo a Deus pela tua vida e pela tua família, no contexto geral, não só você e o pastor Jairo, mas os meninos, as meninas, que agora são todos casados. E ali os netinhos que estão crescendo junto também com os meus filhos, quando a gente pode, a gente une tudo ali, brinca, e é louvado a Deus em tudo mesmo, porque igual foi falado aqui, Deus não une pessoas, Deus une propósito, e eu louvo a Deus por eu fazer parte do propósito de Deus na tua vida e você fazer parte do propósito de Deus na minha. Amém. Amém. Eu agradeço, né? Agradeço de coração. E eu para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, homens, biológicos, não tenho filha mulher. Aí 3 meninos? Aí Deus me deu a Daiane. Veio uma adotiva aí. Eu tenho inúmeros filhos, assim, né, que a gente tem por aí, a gente acaba adotando muitos. Mas, assim, biologicamente mesmo, eu tenho 3 filhos que são homens, e eu tenho agora 3 noras, que são 3 filhas que Deus me deu, né? E são bênçãos na nossa vida mesmo. E tem as meninas, tenho 2 netinhas gêmeas, são lindas, maravilhosas. Tem o Arthur e agora temos o Pedro, que vai chegar, né, em junho. E a Daiane faz parte de todo esse contexto, né? Glória a Deus. E Deus é bom. Então, muito obrigada. Amém. E louvado seja Deus também pela tua vida. E obrigada aí a quem aguentou até aqui, quem assistiu até o final. Curta, compartilha, mande para mais alguém. E seja um abençoador deste canal, compartilhando, edificando outras vidas. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.